Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. We are back today, this week, for a Thanksgiving class. Okay, boys and girls. So today is not about geography, it's a little bit more about history. Okay, we're talking about the story of Thanksgiving, how Thanksgiving happened, how was the first Thanksgiving dinner, and why people celebrate nowadays, okay? So let's go, galerinha do terceiro, quarto e quinto ano. Essa aula aqui, this class is for elementary students, alunos do Fundamental 1, okay? So let's talk about the first Thanksgiving. Mas antes da gente falar sobre o primeiro Thanksgiving, a gente vai falar sobre o que é que significa Thanksgiving, né? Se a gente for traduzir, né, a gente traduz assim em português. Ficaria Dia de Ação de Graças, ok? A gente traduz dessa forma, tá certo? Para Dia de Ação de Graças, o Thanksgiving. Essa palavra, só essa palavrinha aqui, ó. O Thanksgiving, ok? E, bom, por que? Vamos começar bem do comecinho, né? Porque aqui é Thanksgiving. Por que é Dia de Ação de Graças, né? Porque é um dia em que a gente tira para dizer obrigado, para a gente agradecer, para a gente mostrar gratidão, né? Hoje em dia se usa muito essa palavra, gratidão. Então, é o dia da gratidão, digamos assim, né? É uma tradição americana, apesar de que também é celebrada nos Estados Unidos. É, é uma tradição americana celebrada no Canadá também, né? No Canadá acontece em outubro, nos Estados Unidos acontece em novembro, né? Exatamente na quarta semana de novembro. Na quarta semana de novembro, tá? Antigamente eu até achava que era na quarta quinta-feira de novembro. Desculpa, quarta quinta-feira de novembro. Teacher Leo tá um pouquinho adoentado. A minha cabeça não tá muito, tá meio azuretinha, né? Mas acontece na quarta quinta-feira do mês de novembro. Eu, por muito tempo, eu vim descobrir um dia desse, na verdade. Eu morei quase 10 anos nos Estados Unidos e na minha cabeça sempre foi a última quinta-feira do mês de novembro, porque geralmente coincide, né? A última quinta-feira sendo a quarta quinta-feira, mas acontece, e aconteceu, se eu não me engano, acho que foi ano passado, foi ano retrasado, de ter 5 quintas-feiras em novembro. E aí, não foi a última quinta-feira de novembro, tá? Então, então, o Dia de Ação de Graças é um dia que os americanos tiram para celebrar isso daí. Mas a gente hoje vai aprender um pouquinho de como surgiu essa tradição, tá certo? A gente vai um pouquinho de history, né? Ao invés de geography. Ok? Então, vamos lá. Native Americans and early settlers gave thanks together with this historic feast, ok? Então, Native Americans, o que é que ele quer dizer aqui com Native Americans, boys and girls? Native Americans, né? Esse daqui é uma palavra, né? Se a gente fosse traduzir, né? Significaria, deixa eu puxar uma setinha para cá, seria, né? Nativos americanos. E quem são os nativos americanos? A gente também conhece por índios. Ok? Então, são os índios americanos. Ok? Índios americanos, índios dos Estados Unidos, né? E quem são os settlers? Esses settlers foram as pessoas que saíram lá da Inglaterra para virem se instalar nos Estados Unidos. Os settlers são conhecidos, né? O nome mais utilizado para eles eles chamam de pilgrims. É pilgrims com M, é pilgrims.
que a gente chama em português de peregrinos. Okay? São os peregrinos, são as pessoas que vieram, saíram lá da Inglaterra em busca de um novo mundo, em busca de uma vida nova, né? Então, a gente vai aprender, tem a ver com essas duas figuras aí, esses dois grupos de pessoas, tá bom? Vamos lá, vamos dar sequência aqui aos nossos estudos. Então, como eu tinha dito, on the fourth Thursday of November, people in the United States celebrate Thanksgiving, a national holiday honoring the early settlers and Native Americans who came together to have a historic harvest feast. Então, basicamente, o Thanksgiving, o primeiro de todos os Thanksgivings, foi exatamente os peregrinos, os pilgrims, oferecendo, né, essa refeição. O feast é como se fosse uma ceia, oferecendo essa ceia aos nativos americanos, e a gente vai entender por quê daqui a pouco, ok? Então, Native Americans, long before settlers came to the East Coast of the United States, the area was inhabited by many Native American tribes. The area surrounding the site of the first Thanksgiving, now known as southeastern Massachusetts and eastern Rhode Island, had been home of the Wampanoag people for over 12,000 years and had been visited by other European settlers before the arrival of Mayflower in 1620. The native people knew the land well and had fished, hunted, and harvested for thousands of generations. Então, essa tribo aqui, né, os Wampanoag já estavam instalados aí em torno de 12 mil anos, então conheciam aquela área muito bem. É a área ali entre o estado de Massachusetts e o estado de Rhode Island. São dois estados que ficam no nordeste dos Estados Unidos. Essa área a gente chama de Nova Inglaterra. Aqueles estados ali de Nova York para cima ali, a gente chama eles de Nova Inglaterra, New England, né? Ok, the settlers, os pilgrims. The people who comprised the Plymouth colony were a group of English Protestants called Puritans who wanted to break away from Church of England. These separatists initially moved to Holland, but after 12 years of financial problems, they received funding from English merchants to sail across the Atlantic Ocean, 1620, to settle in a new world. Carrying 101 men, women, and children, the Mayflower traveled to the ocean for 66 days and was supposed to land where New York City is now located. But windy conditions forced the group to cut their trip short and settle what is now Cape Cod, Massachusetts, né? Então, os settlers foi um grupo de pessoas, tá certo, que saiu fugido lá da Inglaterra, né, por serem protestantes, né, chamados de puritanos, tá certo? Então, o grupo deles, né, era de puritanos, e aí eles estavam sendo perseguidos pela igreja da Inglaterra, né? A Inglaterra naquela época já tinha sua própria igreja, que é a igreja anglicana, né? E aí eles foram para a Holanda, tá certo? Mas aí tiveram problemas, dificuldades aí financeiras e conseguiram aí um aporte aí de capital para poderem ir para o Novo Mundo. O Novo Mundo eram as Américas, né? E aí eles foram nesse navio chamado Mayflower, tá? 101 pessoas, homens, mulheres e crianças. O engraçado é que uma pessoa morreu no Mayflower e uma nasceu. Então, quando eles chegaram 101 novamente, tá? E aí eles vinham para Nova York. A ideia era virem para onde hoje é Nova York, mas por conta das condições climáticas acabaram indo para o estado de Massachusetts, né? Num lugar chamado Cape Cod, Massachusetts. Deixa eu colocar aqui Massachusetts map, para vocês terem uma ideia, né? Ok, então vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui Massachusetts, ok? Então, aqui, ó. Cape Cod é essa regiãozinha aqui, é esse braço aqui, né? Cape, por isso que é chamado de Cape Cod, que é como se fosse um cabo, né? Cape, feito cabo canaveral e por aí vai. Então, um cabo, né? Como se fosse uma extensão do território
do continente e indo, entrando no país. A intenção deles era chegar aqui, ó, Nova York, né? Mas acabaram vindo para cá. E aí, eles chegando no Cape Cod, se instalaram numa cidade chamada Plymouth, né? O Cape Cod, na verdade, Plymouth é logo fora do Cape Cod. Tem uma ponte no Cape Cod, né? Você passou por essa ponte e você já está no Cape Cod, né? Já está aqui. E Plymouth é exatamente a cidade que fica no pé dessa ponte. É como se para a gente fazer uma comparação, é como se fosse Itapissuma. Plymouth é como se fosse Itapissuma. Você passou da ponte, você está no Cape Cod, né? E que seria Itamaracá. Eu sei muito bem disso daí, porque eu já morei aqui no Cape Cod. Morei nessa cidade aqui, ó. Cadê? Not Dennis. Yanis não, como é? Aqui tá Plymouth, tá por aqui, né? Cadê? Poxa, cadê? Dennis, Brewster, poxa, cadê? Plymouth é aqui, ó. Aqui é a ponte, tem uma pontezinha, ponte bonita, e Plymouth fica no pezinho da ponte aqui. Cadê, gente? Poxa, cadê Hyannis? Eu morava em Hyannis. Yarmouth. Hyannis. Cadê Hyannis? Hyannis é por aqui, mais ou menos. Hyannis. Mayflower Beach, ó, em homenagem a... Dennis, Yarmouth. Tô achando Hyannis, não. Bom, eu morava numa cidade chamada Hyannis, ou Hyannisport. Anyway, não tô conseguindo achar Hyannis aqui não, mas eu morei numa cidade chamada Hyannis, tá? E aqui, Plymouth ficava aqui, ó, no pezinho da ponte aqui, tá? Provincetown, e pior que é uma cidade tida como uma cidade grande. Anyway, então eles vieram para cá e se instalaram, bateram aqui no Cape Cod, mas acabaram resolvendo se instalar por aqui, na Bahia, né, do Cape Cod, tá? Então, voltando aqui para a história, settling, exploring. Então, o que aconteceu? As the parents prepare for winter, they gather anything they can find, including Wapanonga supplies. Little Bannock people, better known as Squanto, visited the settlers. Okay, então aqui tá. Squanto was a Wapanongan who had experienced other settlers and knew English. Squanto helped the settlers grow corn and use fish to fertilize their fields. After several meetings, a formal agreement was made between the settlers' native people, and in March of 1621, they joined together to protect each other from other tribes, ok? Então, aqui não está explicando muito como é que foi, né, a situação. O que aconteceu foi o seguinte, eles chegaram no ano de 1620, como vocês viram aqui, né? Eles chegam aqui, ó, em 1620. Só que eles chegam já em cima do inverno, né, boys and girls? Então, o que é que acontece? Como eles estavam em cima do inverno, então eles não tiveram tempo de se instalar, né? Eles construíram as casas rapidamente para poder sobreviver ao inverno, mas assim não tiveram tempo não deu tempo de fazer a plantação, porque, né, na parte norte do planeta Terra você tem um momento ali de fazer a plantação. Você passou daquele prazo ali, né? Já que a plantação ela tem alguns meses para ela vingar, você passou daquele prazo ali, chegou o inverno, o frio chegou, acabou-se. Então, eles passaram muita necessidade, tá certo? Nesse momento aí, tá? E, inclusive, da população, né? Mais da metade morreu nesse inverno. Morreu de fome, morreu de fraqueza, morreu de doença. Não tinha nada, gente. Imagina você chegar num lugar que não tem nada, completamente, né? E você chegar com mulher, com criança, com tudo, né? Diferente dos exploradores que vieram aqui de Portugal, que geralmente vinham homens, vinham poucas mulheres, talvez, né? Mas a grande maioria homens, né? Numa faixa etária mais resistente,
né? Então, assim, e outra coisa, o clima, né? Você não tem a questão do clima lá, do frio, se proteger contra o frio. Então, foi um inverno de muito sofrimento para eles, mais da metade morreu, acabou morrendo. E aí, nesse meio termo, eles conhecem, né? Eles fazem, digamos assim, amizade com essa tribo, o Wampanoag, né? Que ainda provê suplementos para ele, ainda dá suplementos a eles para eles poderem sobreviver. E aí, eles entram em contato com esse líder, um dos líderes lá da tribo. Na verdade, Benaki People, na verdade já é de outro grupo aqui, ó, Benaki People, a Benaki, já é outra tribo, também conhecido como Squanto. Esse Squanto, ele já falava um pouco de inglês, porque ele já tinha tido contato com outros viajantes, né? Então, os peregrinos não foram os primeiros a chegar, né? Outras pessoas chegaram antes deles, entendeu? Mas eles, digamos assim, foram os primeiros a chegar naquela região, digamos assim, né? Eu acho que tudo se resumia muito ali a Nova York, né? Tanto é que eles queriam ir para Nova York. Então, eles já acabaram se perdendo. E aí, Squanto já tinha entrado em contato com brancos e falava bem inglês e começou a ensinar eles como sobreviver, tá? E aí foi através do ensino dos índios que eles conseguiram sobreviver, eles aprenderam a plantar milho, que eles não sabiam plantar milho, eles aprenderam a caçar, eles aprenderam a pescar, né? Então eles foram aprendendo a sobreviver naquela região, tá certo? Aprendendo a fertilizar o solo, porque para o solo estar perfeitinho, porque nessas regiões, né, feito o Brasil mesmo, o Brasil é um país abençoado, né? Porque o Brasil é um país como está na região tropical, então o solo é muito fértil. Mas nessas regiões mais frias, você tem que preparar o solo antes de fazer a plantação, senão não vinga. Então, eles ajudaram muito nesse sentido, né? Durante esse momento de grande dificuldade, tá certo? E aí, eles inclusive fazem um acordo, né? Aqui fazem um acordo formal, depois de algumas reuniões, em que eles prometem não atacarem uns aos outros, né? Isso para os settlers, né? Os peregrinos é algo muito importante, já que eles são minoria, eles estão ali, não conhecem nada, né? Então, é um acordo bem importante. Bom, the celebration. Então, vamos agora para a parte da celebração. One day that fall, 4 settlers were sent to hunt for food for a harvest celebration. The Wampanoag heard gunshots and alerted the leaders, Massasoit, who thought the English might be preparing for war. Massasoit visited the English settlement with 90 of his men to see if there was rumor was true. Então, eles saíram para caçar comida, né? E para fazer uma celebração, que na verdade o Thanksgiving, né? O Thanksgiving também é uma celebração de colheita, é como se fosse assim uma ceia de celebração assim de uma colheita que foi bom, né? De um ano que foi bom, porque eles vão se preparar aí para momentos mais difíceis, né? Do norte é assim, no inverno todo mundo se recolhe e quando começa a primavera no outro ano aqui, começam a se, o pessoal começa a se animar mais, tá? Então, só que eles ouviram os tiros, né? Os índios ouviram os tiros e foram com 90 homens lá no acampamento, tá certo? Para saber o que está acontecendo. Soon after their visit, the Native Americans realized that the English were hunting for the harvest celebration. Massasoit sent home his own men to hunt deer for the feast. For 3 days, the English native men, women, and children ate together. The meal consisted of deer, corn, shellfish, and roasted meat, different from today's traditional Thanksgiving feast. They played ball games, sang, and danced. Ok? Então, daí surge a tradição Boys and Girls, né? Aqui está sendo contado até um pouquinho diferente, mas como é National Geographic, né? Tem muito, talvez tenha muito
um novelismo, né? Uma coisa mais noveleira, né? A história que se conta, a tradicional, é que os peregrinos, né, os pilgrims, eles, numa forma de agradecimento, tá certo, por terem ajudado eles a sobreviver, eles na próxima, eles fazem a plantação sai boa, né? Eles fazem a colheita espetacular, eles caçam bastante animais. E aí eles já era a tradição de fazer uma comemoração, digamos assim, uma colheita boa. Aí eles pegam e convidam os índios para virem celebrar com eles. E aí é por isso que toda aquela história do Peru, porque aí, né, lá, inclusive no estado, quando eu morei, né, no estado de Massachusetts, 3 anos, e aí, inclusive, a gente vê até Peru, ainda existe lá Peru selvagem. Então, um peru gigantesco, assim, de tamanho, 1 metro de tamanho, assim, de altura, né? Enorme. Então, eles matam perus e tarará, e tarará, tarará. E aí fazem aquela festa. Aqui diz o seguinte, né? Aqui os índios foram lá e aí viu que, na verdade, eles estavam se preparando. Os tiros foram para matar animal e eles estavam preparando lá a ceia. E os índios foram convidados a participar e eles não só participaram, como também foram, caçaram veado, né? Tá dizendo aqui que caçaram veado. E por 3 dias eles ficaram celebrando e caçando, né? E nesse dia eles jogaram jogos com bola, não sabia nem que tinha bola naquela época, dançaram, cantaram e por aí vai. E aí que surge também essa coisa, né? Que o americano também ele tem, é a tradição do americano jogar futebol americano no dia de Thanksgiving. Although present thanks were probably offered at 1621 Harvest Gathering, the first recorded religious Thanksgiving Day in Plymouth happened 2 years later, in 1623. On this occasion, the colonists gave thanks to God for rain after a 2-month drought. Ok? Então, aqui também está sendo bem detalhista, né? Então, está dizendo que apesar de, nessa ceia de 1621, ter algum tipo de reza ou de agradecimento, né? Na verdade, na história dizem que os peregrinos eles pedem obrigado aos índios e oferecem essa ceia como uma forma de agradecimento. Mas diz aqui que se tem registrado alguma coisa mais religiosa já 2 anos depois, né? Na ceia de 1623, tá? E aí eles agradecem bastante, porque nesse ano de 1623 teve 2 meses aí de seca, 2 meses aí de pouquíssima chuva, e aí depois a chuva veio, e com a chuva vindo, eles aproveitaram esse momento aí, né, dessa ceia de celebração para agradecer, ok? Então, é mais ou menos por aí. The myths, vamos ver alguns mitos. Are often thought of having silver bucklets in their shoes, wearing somber black clothing, bright and cheerful, no shoe buckets. Então, tá dizendo aqui que a roupa que eles usam dos peregrinos é diferente do que se fala. The Native Americans actually didn't wear woven blankets on their shoulders and large feather headdresses, even though some were portrayed this. Então, também aquela história de que o índio americano ele usa essa roupa, né? Essa roupa bem coisada com aquelas plumas, né? Aquilo ali que tanto se divulga, né? Na verdade, é até provável que se usava algum representante ali, né? Ou tipo um pajé do grupo, talvez usasse ali ou em algum momento, em alguma celebração, mas não é verdade que eles usavam o tempo todo aquilo ali, tá? And though today we might refer to the Puritans as pilgrims, the Englishmen didn't call themselves that. Então, a gente é como eu estou dizendo, né? Pilgrims, que é a palavra mais utilizada, está dizendo que os ingleses não se chamavam assim de peregrinos. Então, aqui, ó, aí é que vem a parte ruim da história, né? The peace between the Native American settlers lasted for only a generation.
The Wampanoag people do not share in the popular reverence for the traditional New England Thanksgiving. For them, the holidays remind betrayal and bloodshed. Since 1970, many Native people have gathered a statue of Massasoit in Plymouth, Massachusetts, each Thanksgiving Day to remember the ancestral strength of the Wampanoag. Então, aqui vem a realidade da história, né? Então, que esse pacto aí, né? Essa mútua admiração aí só durou uma geração entre os nativos americanos e os pessoal que chegou, os peregrinos, né? E que, inclusive, os descendentes do Wampanoag, lá na Nova Inglaterra, né? Como disse, no Nordeste dos Estados Unidos, eles chamam de Nova Inglaterra, eles, inclusive, entendem isso daí, essa tradição, como uma tradição de traição e uma tradição sangrenta, né? Então, desde 1970, eles se reúnem, tá certo? Em frente a uma estátua lá, a estátua do Massasoit, lá na cidade de Plymouth, né? Para lembrar, né? Dos seus ancestrais, da força dos seus ancestrais, da bondade dos seus ancestrais, né? Que fizeram o possível para ajudar. E depois, uma geração depois, né? Os nativos, os peregrinos, né? Os que vieram, os brancos que vieram para cá, esqueceram de tudo que foi feito por eles, né, boys and girls? Então, a gente vê como é que é o ser humano, né? Statue of Massasoit em Plymouth, vamos ver se a gente vê aqui alguma coisa em relação a isso, boys and girls. Vamos ver aqui, ó. Então, é na cidade lá de Plymouth, né? Recognizing Native American Perspective, Thanksgiving, the National Day of Mourning. Então, é um dia para eles, na verdade, de luto. O dia para esse povo, né? O dia de ação de graças, tá certo? É o dia em que eles vão prestar, na verdade, os agradecimentos lá ao povo, aos ancestrais dele. Aqui, o índio, né? Ele fica olhando aqui para a Bahia, né? Para a Baía do Cape Cod, em Plymouth, como eu falei, né? É como se fosse Igaraçu, assim, né? Só que Igaraçu é pequenininho, assim. Na verdade, Igaraçu é pequenininho, centrinho, né? Assim, o município mesmo, o território é razoável. Ok, boys and girls, então, that's it for today. A gente encerrou nossa aula hoje de Thanksgiving, tá bom? Antes de ir, né, eu vou lá no Class App, tá certo? Eu vou disponibilizar para vocês um videozinho, tá certo? Contando a história do Thanksgiving e falando um pouquinho, mostrando o vocabulário. Vocabulário do Thanksgiving, tá certo? Eu vou postar lá, eu vou botar na mensagem lá o link para vocês assistirem esses vídeos, tá certo? Tanto da história do Thanksgiving, quanto o vocabulário, tá certo? Por que é que isso é importante? Por quê? Porque eu também vou botar o link lá de um Kahoot, ok? Então, a gente vai jogar um Kahoot sobre o Thanksgiving, ok? E aí, falando um pouquinho, né, do vocabulário do Thanksgiving, tá certo? Então, assistam esses vídeos primeiro, para depois vocês jogarem o Kahoot. Porque se vocês jogarem o Kahoot primeiro, vocês não vão conseguir acertar as perguntinhas, as opções, né? Vocês lembram como é que é o Kahoot, né? Você entra lá clica no link, eu vou botar o clique no link, você vai clicar e ele vai levar direto para você lá. Tem o número do PIN, você bota o número do PIN, ele vai pedir um nickname não um apelido, você bota um apelido qualquer e você joga, tá certo? E depois o Kahoot ele me informa quanto é assim, as melhores pontuações, tá certo? Então fiquem à vontade para jogar. Existe um prazo, né? Não é muito longo, não é muito estendido esse prazo. Então, vou estar liberando, está sendo liberado sexta-feira essa aula. Então, joguem aí durante o fim de semana. Eu vou dar aí mais de uma semana para você jogar, tá bom?
Okay, so that's it today, boys and girls, and I see you next time.